Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês ricamente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, chegando com mais uma leitura bíblica. Quero chamar a sua atenção para estar conosco e acompanhar atentamente a leitura do capítulo 28 do livro de Êxodo. Estamos falando aqui quando Deus pede a Moisés que construa um tabernáculo, um local onde ele pudesse ser adorado, onde ele pudesse ser glorificado. E Deus deu todas as especificações a Moisés e acompanhou de perto a execução do serviço. Nesses capítulos aqui falando da construção do tabernáculo, eu sempre digo, Deus deu o projeto e também deu a informação a Moisés, como ele deveria fazer para executar o projeto. Vamos ler Êxodo capítulo 28, que diz assim: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Tamar, os dois filhos de Arão. Então, estes seriam os sacerdotes, aqueles que estariam ministrando perante o Senhor, que estariam fazendo a ministração ao povo. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido de espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre no ofício sacerdotal. Agora vamos ver as vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes sacerdotais que farão um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para teus filhos, para que administrem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, e de obra esmeralda. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto da obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel. Coloca nessa pedra o nome de todos os filhos de Israel. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes, uma pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor dos selos lavrará estas duas pedras, como os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. E farás também engastes de ouro, e as duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira, as farás. E as cadeiazinhas de fieiras porás sobre os engates. Farás também peitoral do juízo de obra esmeralda, conforme a obra do éfode, o farás de ouro, de azul, púrpura
carmesim, de linho fino torcido as farás. Aqui são todos os detalhes das vestimentas dos sacerdotes. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um cabúculo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira, de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de um ametista. E a quarta ordem será de um berilo e de ônix, jaspe, engastadas em ouro, e serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome para as 12 tribos de Israel. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral dos anéis de ouro e porás os 2 anéis nas suas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engates e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás na sua extremidade do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada de éfode. E ligarão o peitoral com seus anéis do éfode por cima com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto da obra esmerada do éfode. Segundo porás, separarás o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração. Você percebe que tudo que Deus falou aqui, que Deus queria que os filhos de Israel fossem levados junto, perto do coração do sacerdote. O Arão, no caso, seria o sacerdote, e Deus queria que ele fosse representar perante ele os filhos de Israel. Também porás no peitoral do juízo Urim Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Quer dizer, onde Arão estivesse, ele estaria sempre representando os filhos de Israel, quer em juízo, quer ministrando perante o Senhor. Também farás o manto de éfode, todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra torcida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim, e ao redor das suas bordas campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido, olha interessante, quando entrar no santuário do Senhor. Diz o texto aqui sagrado, gente, talvez, não sei se você já ouviu falar, que quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava e se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro. E se alguém entrasse para tirar, morria também.
Segundo a história, ele entrava e uma corda era amarrada na sua cintura. Caso ele morresse lá dentro, ele seria puxado pela corda, porque ninguém poderia entrar lá no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Interessante, né? E aqui, o que nós estamos vendo aqui no versículo 34, significa que essas campainhas que Deus mandou colocar, enquanto ele estivesse ministrando lá perante o Senhor, fazendo o movimento, as pessoas podiam escutar os movimentos dessas campainhas, então sabiam as pessoas, ele está ministrando perante o Senhor, ele está, servindo a Deus lá dentro do santuário. Tão santo e forte é a presença do nosso Deus. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como as gravuras e selos. Terá escrito assim, santidade ao Senhor. Olha só, interessante, né? Santidade ao Senhor. Toda vez que o Arão fosse ministrar, era para ele lembrar dessa gravura aqui, santidade ao Senhor. Interessante porque junto à mitra, né, no caso o sumo sacerdote, usaria uma lâmina de ouro, de diadema, preso na testa dele. E preso na testa dele estava escrito, santidade ao Senhor. Eu vejo aqui quão importante é ministrar perante Deus. Não é qualquer coisa, não é para qualquer um chegar. Hoje as pessoas estão banalizando a presença de Deus. Oh, meu Pai, como hoje as pessoas acham que ministrar perante Deus é qualquer coisa. Qualquer coisa é ministrar e não é. Hoje as pessoas inventam, falam que Deus está falando o que não falou, que Deus mandou dizer o que Deus não mandou. Hoje as pessoas estão sem esse tipo de comportamento. Talvez, minha amiga e meu amigo, o que precisa é que nós coloquemos novamente na nossa cabeça, né, essa mitra, né, vamos assim dizer, escrito santidade ao Senhor. Talvez muita gente está faltando escrever novamente, ou pelo menos saber, né, que existe, porque eu acho que tem gente que nem sabe que o sacerdote usava essa lâmina onde estava essa inscrição e colocava na testa, escrito, santidade ao Senhor. Eu sei que hoje nós vivemos na graça, é um tempo diferente e muitas coisas que na lei se praticava hoje não se pratica mais. Mas uma coisa, o Novo Testamento, o Velho Testamento, o tempo de Abraão, uma coisa Deus não muda. Deus é Deus e merece reverência, merece amor, merece adoração, merece todo louvor. Deus não pode ser tratado de qualquer forma. E aqui diz, e atalás com cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente, na mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas, suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então, o Arão tinha que levar na sua testa aquela inscrição, e para que ele representasse o pecado dos filhos de Israel e que Deus pudesse lembrar, né, que ali tinha alguém oferecendo, se sacrificando em favor deles, para que eles fossem perdoados. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Versículo 40, também farás túnica aos filhos de Arão e far-lhes as cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento. Para os filhos que eram sacerdotes, mas eles não entravam no Santo dos Santos, eles eram sacerdotes auxiliares. Vestirás com eles Arão, teu irmão,
e também seus filhos, e ungirás e consagrarás e os santificarás para que me administrem, diz o texto sagrado. Faz-lhes também... olha o versículo 42, é interessante. 42 é interessante, olha só. Versículo 42. Diz assim, faz-lhe também calções de linho para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas. Isso aqui é importante, né? Olha só. Aqui o Senhor está dizendo que eles deveriam usar um calção que fosse da cintura até na altura do joelho, para quando eles subirem ou fizerem alguma coisa, não serem visto a nudez deles. Interessante, né? Interessante. Porque quem está à frente do trabalho, quem está representando Deus, quem está à frente das coisas de Deus, não pode mostrar a sua nudez em público. Ou seja, a nudez aqui não é nem falando propriamente dito de nudez física, que também é, mas às vezes um certo tipo de comportamento que não é compatível com aquele que está servindo na casa de Deus. Então, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, e quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Então, eles deveriam se comportar, se vestir de maneira que pudesse demonstrar santidade, para que não morresse. Se eles levassem com banalidade as coisas de Deus, eles seriam mortos. Então, eles não deveriam tratar de qualquer forma a obra de Deus. Interessante. E hoje, como é que nós estamos tratando a obra de Deus, hein? Não pode ser tratada de qualquer jeito e nem de qualquer forma. A obra de Deus precisa ser cuidada. A obra de Deus precisa ser feita de uma forma que todos nós possamos representar a glória e a manifestação da presença do nosso Deus. Eu quero orar com todos vocês agora. Pai nosso, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de ouvir a Tua palavra, de entender a Sua palavra, de receber a Sua palavra e ser por ela guiado, e tem sido de uma maneira rica, poderosa e abençoada. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui. Querido Pai Celestial, querido Jesus, nós pedimos a graça, o poder, a ajuda que vem exclusivamente de Ti. Pai nosso, abençoai cada pessoa que está conosco nessa jornada de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a Bíblia. Algumas pessoas, meu Pai, o alimento que ela tem diariamente é esse encontro aqui conosco. Quando ela ora, ela recebe esse encontro, ela recebe essa palavra. Então, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Bendito seja o Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer que estamos seguindo. Vamos continuar seguindo, tá? Não vamos parar. Vamos continuar levando avante a nossa leitura. Êxodo, por exemplo, vai até o capítulo 40. Então, estamos no 29 agora, próximo 29. Ainda faltam 10 capítulos de Êxodo para nós prosseguirmos, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado pelo carinho da sua companhia e até nosso próximo encontro. Até lá.